Morro dos Ventos Uivantes. Por que você tem que ler esse livro? Tô brincando, gente, eu não quero impor nada pra ninguém aqui, depois vocês ainda vão falar que não gostaram do livro, a culpa vai ser minha. Mas O Morro dos Ventos Uivantes foi minha primeira leitura de 2026 e eu fiquei muito apaixonada. E eu recomendo de olhos fechados. Vou explicar um pouquinho do contexto do livro, por que eu gostei tanto, e um pouquinho do contexto histórico também, que eu acho que faz diferença. O Morro dos Ventos Uivantes foi publicado em 1847, o que eu acho muito maravilhoso quando a gente pode ler obras tão antigas e tão bem escritas. Não é à toa que ele é um clássico da literatura internacional. E ele foi o único livro publicado pela autora Emily Brontë. É uma inglesa. Ela morreu, se eu não me engano, 1 ano depois da publicação desse livro. Ela viveu só 30 anos e faleceu por tuberculose, porque nessa época, não sei se vocês lembram, mas essas doenças elas eram muito frequentes, como tuberculose, cólera, peste bubônica. E sobre o que esse livro fala? Basicamente é um romance, só que meio perturbador. É um romance que não dá certo, não é um romance conto de fadas. Os personagens que estão dentro deste romance, eles são completamente malucos, eles são personagens que te irritam e você fica curioso em como aquilo vai acabar. E o livro, ele é contado de uma maneira muito interessante. Ele é contado como se ele fosse uma grande fofoca, sendo retratado pela governanta da casa onde esses dois personagens do romance conviviam. Retrata fatos que aconteceram há 30 anos e a gente conhece alguns personagens que estão convivendo no período presente. Então ela se passa nesses dois tempos, as fofocas antigas e um pouco das fofocas do presente. E quem recebe essa fofoca junto com a gente é o Lockwood, que é o personagem ali que fica sempre ouvindo essa grande história e é um locatário que tá ali na região. Ele seria mais ou menos um vizinho desse Morro dos Ventos Uivantes, porque antigamente as propriedades elas tinham um nome. Nisso ele encontra a governanta e aí ela começa a contar algumas histórias, porque o Lockwood vê um fantasma e aí ela começa a comentar sobre esse fantasma, que faz parte dessa história com os nossos personagens maluquinhos, chamados Catherine Earnshaw e o seu irmão adotivo, Heathcliff. O Heathcliff é descrito como um cigano em que o pai da Catherine acabou encontrando em alguma viagem. Quando ele retorna pra casa, ele retorna com o Heathcliff junto. Ele é um órfão que foi adotado pela família Earnshaw e começa este romance entre ele e a Catherine. Se for pra fazer uma sinopse, é mais ou menos essa. Então, se você não leu o livro ainda, pretende ler e não gosta de spoilers, adquire o livro e vá ler ou, por outros meios. Quando eu comecei a ler o livro, eu achei muito confuso. Eu já fiquei com um pouquinho de ansiedade, achando que eu não ia conseguir entender nada. Sabe esses livros velhos? Que você tem um português muito difícil e fica, sabe, coisado e a leitura é pesada. Eu achei que ia ser esse tipo de livro. Eu achava que o livro inteiro ia ser confuso, mas é só o começo, porque eles apresentam muitas pessoas com sobrenomes diferentes e aí eu precisei fazer uma árvore genealógica no livro, eu escrevi mesmo nele, pra conseguir entender de quem que era quem, as famílias. Aí eu escrevi aqui a parte das linhagens, só pra ver se realmente tava conseguindo entender. E deu tudo certo. Aqui no capítulo 7 eu fiz isso e aí fluiu. Essa versão aqui que eu peguei é uma versão integral, sem adaptações, porque eu acho que é legal isso, eu não sei, eu sou um pouco nova nesse mundo dos livros e eu achei interessante ler a versão integral de um livro tão antigo assim. E eu acho que essa confusão no início do livro, ela é um pouco intencional, é pra você também se sentir meio perdido, assim como o Lockwood, que tá ouvindo essa fofoca. É muita gente, e fofoca, às vezes você divaga um pouco. E você vai entendendo que só tem personagem maluco nesse livro. As pessoas, elas são agressivas, elas são possessivas, elas querem causar ciúme propositalmente, então todo mundo é maluco praticamente. Mas em geral, o centro é entre a Catherine e o Heathcliff. Vários trechos do livro deixam claro que o Heathcliff sofria bastante preconceito pelo tom de pele dele, por ele ser pobre também. E aí se começa uma construção de um personagem que tem muita raiva de tudo. E você não consegue se apegar a nenhum personagem, porque eles fazem tanta bosta que é difícil você simpatizar com eles. Você só tem um pouco de raiva, você fica indignado com o que tá acontecendo, mas a história é tão bem construída e te desperta tanta curiosidade que não tem como você parar de ler. Não tem como você, nossa, esse personagem aqui, ele não me agrega em nada, eu não quero. Beleza, provavelmente ele não te agrega em nada. Mas a curiosidade te toma de uma forma que você quer ver onde isso vai chegar. É tanta maluquice acontecendo, é tanta violência acontecendo, que você se sente realmente curioso. Como que isso vai acabar?
não consigo ver uma saída disso. E de uma forma bem resumida, o Heathcliff ele acaba não ficando com a Catherine. A Catherine se relaciona com um cara que teria mais dinheiro. E nisso, a Catherine e o Heathcliff, eles não se declaram o amor deles, mas de certa forma eles meio que sabem e é bem confuso. E o livro retrata desde a adolescência até a vida adulta deles. Opa. Ai, olha quem apareceu. Como essa parte é extremamente confusa pra explicar quem é filho de quem casou com quem, eu vou fazer uma breve pausa só pra explicar e a gente seguir com o vídeo. É o seguinte, a gente tem a família Earnshaw e a família dos Lintons. Na família dos Earnshaw, a gente teve o Sr. Earnshaw e a senhorita Earnshaw, que eles se casaram, a gente não sabe o nome deles, e aí eles tiveram a Catherine e tiveram o Hindley. São os irmãos, os grandes irmãos. O Sr. Earnshaw sai em viagem e cata o Heathcliff. E o Heathcliff vira o irmão adotivo aqui desse pessoal. Ele e a Catherine se apaixonam. Vale ressaltar que o Hindley é um pau no cu. Ele trata o Heathcliff muito mal. Ele é o maior bulinador do Heathcliff. Cresce no meio com muita raiva. E quem protege o Heathcliff é a Catherine. Então eles têm esse love e o Heathcliff também vê ela como uma figura muito mais do que um amor pra ele, de romance. É também uma pessoa que deu visibilidade pra ele, de certa forma. E tudo isso se passa durante a adolescência deles. Eventualmente, Catherine vai pra casa dos Lintons, que é Thurst Cross Grange. E aqui a gente tá falando dos Earnshaw que estão em Wuthering Heights, que é o Morro dos Ventos Vivantes, em português. Catherine, ela acaba migrando pra casa dos Lintons por um tempo, conhece o Edgar, o cara dos dinheiros, e conhece a sua irmã, que é a Isabella. Os anos vão se passando e a Catherine e o Edgar casam, que é essa linha aqui do meio. O Hindley conhece a Frances, que ele casa também. Eles têm um filho chamado Harrington. Pra mim, é uma das pessoas menos pau no cu do livro, porque ele só sofre. Ele tem alguns atos de grosseria, mas é por causa do meio que ele foi criado. E o Hindley, ele não é pau no cu só com o Heathcliff, ele é pau no cu com todo mundo. Ele bebe pra caralho, ele xinga as pessoas, bate, enfim. E aí a Frances, ela acaba morrendo. Aqui, nesse ponto, todo mundo já morreu. A Catherine e o Edgar, eles acabam tendo uma filha, chamada Catherine também, só que a gente chama ela aqui de Cat. Quando a Catherine nasce, a Catherine 1 morre, o Edgar fica pai solo. O Heathcliff tá morando com o Hindley e morando com o Harrington. 2 pau no cu, criando essa criança. E a Isabella se apaixona de um jeito muito esquisito pelo Heathcliff. Ela fica cegamente apaixonada quando ela é bem mais jovem. Casam. O Edgar fica muito puto com a Isabella quando ela foge com o Heathcliff, casa com ele. E a Isabella não tem mais perdão, não volta pra casa. E a Isabella percebe que o Heathcliff é um arrombado. Então o casamento ele é rompido porque ela foge, só que ela foge grávida. Tem um filho que ela chama de Linton. A gente tem a existência dessas 3 figuras aqui de baixo. O Heathcliff vivo, a Isabella morre, Hindley também morre, o Edgar também morre. Breve resumo, mas a Cat sabia da existência dos primos dela, só que o Edgar não queria que ela conhecesse e ele não queria que o Heathcliff fosse maldoso com ela, né? Fizesse alguma coisa horrível que a gente vê que ele faz. Então, algumas vezes a Catherine teima e vai lá pra casa dos Morros dos Ventos Vivantes, encontra o Linton, encontra o Harrington, o Heathcliff às vezes prende ela, ele bate nela, entende que ela é filha da Catherine. A Catherine se apaixona pelo Linton. E aqui é o ponto de interesse. O Heathcliff quer que o Linton se case com a Catherine por causa de dinheiro. Porque o Linton, ele é filho do Heathcliff e o Linton tava doente nesse ponto. Então, quando o Linton morresse, o Heathcliff era que ia ficar com o dinheiro. E isso, de fato, acontece. Eles acabam casando, forçadamente. O Heathcliff fica com o dinheiro, a Catherine perde todas as terras dela, fica pobrinha. Ela começa a ver o Harrington, que é todo meio ogro, meio rabugento, de um jeito diferente. Eles começam a construir uma relação aqui muito, muito bonitinha de amor. O Heathcliff começa a perceber que nada faz sentido e que não adianta ele ser maldoso, porque, na verdade, tudo que ele queria era a Catherine de volta. E ele não pode mais ter ela. E aí ele começa a enlouquecer, começa a ver fantasma dela, morre, e bem no fim, o dinheiro volta aqui pros dois que estão casados. Um breve resumo. O livro se passa em 1801. E o casamento na sociedade inglesa dessa época, ela tinha muito a ver com interesses econômicos e também com manter linhagens das famílias para conseguir manter monarquias, enfim. E é mais ou menos na era vitoriana que começa a surgir essa ideia de você casar por amor, por gostar da pessoa, que é ali por 1837. Então a gente tá num contexto em que é tudo por dinheiro. Então dá para entender
por que a Catherine simplesmente não foi pelo amor dela, né, e se deslocou diretamente pra família dos Linton pra ela ser bem sucedida. Se eu não me engano, tem até um trecho que ela comenta sobre ter esse dinheiro pra ela conseguir ajudar o Heathcliff depois. E foi só em 1857 que teve uma aprovação de uma lei do divórcio, que as mulheres conseguiam realmente sair de casamentos de maneiras legais. Então, pra você se separar de um marido abusivo, por exemplo, ou você mata ele ou você foge, e é mais ou menos o que acontece com a Isabela. Se vê nessa situação, ela engravida, o livro não deixa explícito se ela teve algum abuso, alguma coisa assim. O relacionamento já era todo esquisito, e o Heathcliff sempre foi muito, muito abusivo e malvado e irritado e agressivo. Então, possivelmente o filho que eles têm pode ser fruto de um abuso. E aí a gente tem a relação da Cat, do Linton e do Hareton crescendo juntos. E você vai notando que a Cat, o Linton e o Hareton eles têm todos os motivos para serem pessoas más, para serem como se fossem o Heathcliff. As coisas ruins não corrompem eles. As coisas ruins, elas não fazem eles serem pessimistas. E eu acho que essa é a parte mais curiosa do livro e a parte que eu mais gostei. O Heathcliff, ele fez tudo por vingança e por maldade, porque tudo era muito injusto com ele. Chega um momento que ele simplesmente chuta o balde e fala, cara, não adianta nada. Não adianta eu ser vingativo, ser mal. As coisas não fazem mais sentido. É como se ele notasse que, na verdade, as coisas faziam sentido enquanto a Catherine existia. E que depois que ela morreu, perdeu o ponto, sabe? O Hareton mesmo, acho que é um dos personagens que ele mais tem motivos pra ser mal. Bem no fim, é um homem bom, sabe? O final é muito bem construído também. Tem tudo a ver a Catherine ficar com Hareton, conseguirem governar ali o Morro dos Ventos Uivantes. E eu acho um bom final. A Heathcliff acaba morrendo. Eu não sei se ele acaba ficando louco ou se realmente o fantasma da Catherine existe. Porque pensando que a Nellie avisa o Lockwood que tem um fantasma ali, ela não comenta que super viu, mas ela comenta de algumas coisas estranhas que estavam acontecendo. Eu acho que é um livro que te deixa angustiado pelas ações dos personagens. Ao mesmo tempo, tu não consegue adivinhar o que vai acontecer. Porque eles são tão malucos que realmente, pelo menos na minha cabeça, eu não consegui deduzir o que ia acontecer depois. O livro, ele me conquistou bastante nisso. A ambientação também me chamou a atenção, porque ela tem uma ambientação bem deprimente, assim. Os personagens, eles vão de uma residência a outra. Então eles saem do Morro dos Ventos até a residência lá dos Linton. A Cat, ela fazia isso muito e fazia, às vezes, escondido. E era uma distância de 6 quilômetros. E eles iam de cavalo, mas 6 quilômetros, quando você tem risco de contrair cólera, tuberculose e peste bubônica, cara, isso é muito arriscado, isso dá mais intensidade ainda no livro. Lê as páginas e você não sabe se o personagem vai voltar pra casa quando ele foge, sabe? Não foi difícil de ler, acho que o começo ali dá uma embananada, mas logo tu engata também. E foi o livro mais antigo que eu já li. Eu achava que era algum do Machado de Assis. Eu li várias histórias e é de 1870. Então esse foi o livro mais veinho que eu já li, 1847. E só pra fechar, eu queria falar sobre a experiência de ler esses livros mais antigos. Eu sei que tem livros muito mais antigos que isso, sei lá, a Bíblia. E eu me sinto muito nostálgica podendo viver a experiência de coisas antigas, como câmera analógica, fita cassete, disquete. Eu acho que é muito legal a gente poder pegar a história e ver todo o contexto dessa autora. Cara, um livro, ele é muito bonito de você imaginar que a pessoa ficou trabalhando muitas vezes anos em cima daquilo. E eu tenho gostado cada vez mais de ler um livro, e se eu gostei muito, assim, né, eu tenho mais interesse sobre, vou pesquiso sobre o contexto do autor, pesquiso sobre o ano que foi publicado, a vivência do autor, que eu acho que é interessante. E eu acho que é muito legal e importante a gente se perguntar o porquê das escolhas dos autores. Assim como quando a gente vê filme, a gente se pergunta, tá, por que eles escolheram esse take, essa cor? Os filmes, eles têm muito isso, de você conseguir imaginar como era a posição da câmera, ou, nossa, isso foi gravado com um take só, ou eles tiveram alguma mecânica para fazer um cortezinho disfarçado ali no meio. Esse é um hábito que eu já tenho com os filmes, mas com os livros eu ainda tô construindo. Então fica aí a minha dica. Eu sou muito iniciante nesse mundo de livros, mas eu senti necessidade de falar sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Eu gostei bastante. Eu dei 4,5 estrelas de 5. Se você tem Scooby e quiser me seguir por lá, o link tá aqui na descrição. E esse ano eu tenho uma meta, que é ler 20 livros. E hoje eu terminei um livro do Michael Jordan. Mas enfim, gente, muito obrigada por ter assistido. Espero que isso tenha agregado vocês de alguma maneira. Nos vemos em breve.